Ora então, muito boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos também aqui, não só ao Self-Care Market, que eu já andei aí a dar uma volta e está mesmo muito bem feito e que está com muitas marcas super interessantes, mas também aqui a esta talk das 4 da tarde, que para mim é mais um seguimento daquilo que foi o podcast A Verdade sobre o Peso. Eu cumprimento também quem nos está a ver nas outras plataformas, não só aqui ao vivo, e também agradeço que aqui estejam, porque acho que este é daqueles temas que, mesmo que não nos toque a nós, que por acaso a mim toca, vai sempre tocar a alguém que nós conhecemos. E acho que podemos então falar e desmistificar uma quantidade de nomes estranhos, conteúdos estranhos ou até mesmo coisas assustadoras que podemos pensar sobre o peso, sobre o excesso de peso, sobre a obesidade e sobre o que é uma doença crónica. Para me ajudar a falar em português sobre isto, tenho a doutora Sinara. Olá, muito boa tarde. Olá, Bem-vinda, Vanessa, doutora. obrigada. Eu quando digo em português, digo porque eu acho que na medicina transversal, não é só na obesidade e no excesso de peso, há muitos palavrões. E depois, quando nós estamos a conversar, acabamos por não entender muito bem. E há pessoas, que é o caso da doutora, que nos ajudam a perceber em português, por isso é que eu digo a brincar, em português, o que é isto, não é? E o que é isto de ser uma doença crónica e o que é isto de toda a complexidade que envolve a obesidade, e vamos ter aqui algum tempo para falar. Eu estava a falar do podcast, o podcast chama-se A Verdade sobre o Peso. Foi feito com muito carinho e com muita dedicação, e portanto, se puderem ir nas plataformas e também no site da Novo Nordisk, têm lá tudo e têm lá todos os episódios e têm conversas mesmo muito esclarecedoras, tal como esta que vamos ter aqui hoje. E eu agradeço mais uma vez. Eu estava assim meio que a encher chouriços porque estava a ver gente a chegar, e então acho que gosto de ter aqui muita gente para falarmos sobre isso, e também no final, se tiverem algumas questões, estão à vontade para o fazermos. E eu disse uma coisa, que é, doutora Sinara, que a obesidade é uma doença. Na verdade, há uns anos, a obesidade era um problema estético. E era um problema de quem comia muito e não parava de comer. Mas não é assim, pois não? Se fosse tão simples, não estaríamos como estamos hoje. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Então, imagina que, em Portugal, 68% das pessoas têm excesso de peso e obesidade. No mundo, é mais de 1 bilhão de pessoas. E, em 2035, a perspectiva é que seja 4 bilhões. Não dá para falar de algo simples, de soluções simples ou de força de vontade simplesmente numa pandemia, não é? Não é tão uma simples. pandemia. É uma pandemia e que tem interações muito complexas de genética, ambiente, comportamento, e que a gente precisa, felizmente, agora conseguimos estar aqui numa conversa como essa para desmistificar muitas questões. É uma doença crônica, complexa, multifatorial, que tem uma base genética muito forte. E essa é uma das grandes trata. causas, não é? A base Exatamente. genética também é uma das grandes causas, não é? Exatamente. E aí a gente precisa puxar isso para deixar muito claro, não estamos falando em escolha individual. Ninguém escolhe ter uma doença crônica que sofre tanto preconceito e que tem tanto estigma. Estamos falando de uma doença que tem uma base biológica, genética, até 70% da influência do peso tem a ver com genética. A maioria desses genes estão mesmo no cérebro. Então, a gente, às vezes, até fala, é uma doença neurológica a obesidade. É muito mais complexa. E que interage de uma maneira muito potente com o ambiente que existe para nos engordar. Certo, É? porque, entretanto, aquilo que nos é apresentado todos os dias, a toda a hora, são comidas ultraprocessadas, fáceis, não é? Porque andamos todos com pressa. Eu acho que ninguém aqui não anda de um lado para o outro porque trabalha ou porque vai buscar filhos, netos, anda sempre, e é mais fácil agarrar e ir numa loja e apanhar qualquer coisa para comer. E determinantes sociais importantes nesse contexto, mesmo em relação a custo. Os ultraprocessados já são mais baratos que a comida saudável, não é? E aí envolve toda essa questão que parece que não, então você escolheu sozinho ir ali comer um fast food. Não. É a forma como a indústria do alimento existe para nos fazer comer o que é mais palatável, o que é mais gostoso, o que é mais rápido. A vida anda louca para todos nós. Então, é muito
intuitivo, não é? Acabar escolhendo alimentos diferentes e envolve também aqui questão de todo o estresse, de burnout, de tantas questões psicológicas e comportamentais que vão influenciar. Mas veja só, não é escolha individual, é uma interação genética com um ambiente que está posto para que as pessoas tenham escolhas mais difíceis. O esforço pela saúde é realmente algo que exige muito esforço. E que nós, muitas vezes, não temos capacidade de estar a lutar o tempo inteiro com essas variáveis sociais que são tão fortes. Ao longo dos anos, tem-se vindo a fazer uma luta muito grande exatamente para que a obesidade se tornasse numa doença crónica. A doutora pode-me dar um exemplo de uma doença crónica qualquer? Pode-me dizer? Muitas, não é? Então, uma assim, qualquer, conhecida. Diabetes, hipertensão. Diabetes, hipertensão. São doenças que as pessoas vão ter até ao resto da vida. Exatamente. Então, porquê é que não se dizia que a obesidade era uma doença crónica? E aí Não é muito mais complexo, porque a gente consegue, às vezes, entender a fisiopatologia e o processo biológico da diabetes, não é? Acontece uma resistência à insulina, o pâncreas não produz tanta insulina. Eu acho que é mais fácil. E aí existe um componente histórico, cultural. Durante muito tempo, o excesso de peso era visto como status social. Isso foi mudando ao longo do tempo. E aí o peso começou a ser uma coisa muito estética. E quando nós falamos de estética, parece que a gente começa a ter um preconceito no sentido de se é estética, não é saúde. Como se desse para excluir ou como se fossem coisas separadas. Nós falamos do excesso de peso e obesidade hoje com impacto importante em saúde, como causa de muitas complicações, são mais de 200 doenças associadas, e da obesidade como doença por si só, porque, mesmo que as complicações já não estejam instaladas, ela já é uma doença com uma fisiopatologia muito complexa. E que acaba por degenerar nessas doenças todas. Portanto, não se pode dizer, olha, vai comer menos e vai para o ginásio. Isso é das coisas mais cruéis que a gente pode falar para alguém que tem obesidade, que vive com obesidade. Porque a gente coloca, de novo, a culpa na pessoa. A responsabilidade é sua. Isso é confortável para um profissional de saúde que, às vezes, não tem ferramentas para ajudar. Isso é confortável para políticas públicas, porque, olha, se você comer menos e se exercitar, você vai se livrar desse problema. E não é verdade. A biologia é tão forte no excesso de peso e na obesidade que a escolha individual não vai ter esse impacto que a gente imagina. E aí, quando a gente fala em tirar a culpa, nós estamos falando em tirar a responsabilidade. Certo. Não é? As pessoas são responsáveis por suas escolhas, mas a gente tem que dar a elas ferramentas para que elas consigam escolher. Porque não é tão fácil assim. Diga. Não, e uma pessoa que não tem uma biologia de fome, de saciedade, de impulso pela comida alterada, ela consegue escolher muito mais fácil. Se a biologia está fazendo a pessoa escolher, comer, não ter saciedade, e depois vem todo o reforço de frustração, de estigma, de julgamento, as escolhas vão ficando cada vez mais automáticas. Não dá para a gente falar aqui de força de vontade. Era a palavra mesmo que eu ia usar agora, o estigma. Porque nós não falamos, quando falamos em obesidade, falamos em excesso de peso, não tem que estar naqueles níveis daquelas pessoas que já têm uma patologia mesmo muito grave. Excesso de peso, e como a doutora disse, já há uma percentagem muito grande no país e no mundo. E vem o estigma. Porque as pessoas, às vezes o estigma até começa, vou dizer uma coisa polémica, às vezes começa no consultório. Não é? Começa muito no consultório. E em casa, com a família. Sim. Em casa, com a família. É e depois desde a prolonga-se para a sociedade, em geral. Exatamente. Na verdade, os médicos, os profissionais de saúde, os nossos familiares, fazem parte de uma estrutura maior. Não é? Nós estamos inseridos numa cultura, numa sociedade que culpabiliza o corpo gordo como desleixado, preguiçoso, que não consegue controlar, que só quer comer, como menos capaz. E, quando falamos em combater o estigma, combater a gordofobia, nós não estamos falando que não é legítimo querer emagrecer. É porque, às vezes, incoerente, então, chama obesidade de doença e quer combater a gordofobia. Essas coisas andam juntas, não é? Caminham lado a lado, não é? A gente precisa combater exatamente o estigma de não medir a pessoa pelo tamanho do seu corpo, não achar que ela é menos capaz de ter uma promoção ou de ter credibilidade profissional. Eu ia falar nas profissões, mas sim, continua. Porque é isso, mesmo na entrevista de emprego, a pessoa com obesidade é vista como menos capaz. E
Está na cara. Diferente de outras doenças crônicas, que ninguém sabe que você tem diabetes, que você tem hipertensão, obesidade já. Por isso é que eu estava a fazer a comparação há pouco, não é? Mas sim, diga. Exatamente. É muito estigmatizante, é muito difícil. Não dá para se esconder. A obesidade chega primeiro. E o estigma também. Então, assim, nós precisamos de uma desconstrução, e que bom que estamos aqui a falar disso, de desmistificar, entender que é uma doença crônica, entender que podemos, na mesma, combater o estigma, não é? Como falamos, aceitar o corpo gordo não é não tratar, é tratar para o melhor de cada pessoa e combater, ao mesmo tempo, o estigma para que ela se sinta pertencente, independente do corpo que ela tem. Certo. E voltando um bocadinho à frase que nós estávamos a falar há bocado, que era, não, para de comer, come menos e vai fazer exercício físico. Eu acredito que nesta sala praticamente toda a gente já fez pelo menos dieta uma vez na vida e resultou, ou depois deixou de resultar, e depois as pessoas começam-se a culpabilizar a si próprias, e às vezes o estigma vai quase vai de fora para dentro e de dentro para fora, não é? Porque a verdade é que depois as pessoas não compreendem porque é que não conseguem combater o excesso de peso e perder peso, não é? E aí mais a culpa vai só reforçando comportamentos disfuncionais que culminam em mais doença, não é? Então, assim, não ajuda a falar para uma pessoa que tem obesidade, feche a sua boca e vai se exercitar. Isso gera... Pior ainda. Piora muito. Isso gera uma sensação de frustração tão grande que paralisa. Então, aquele gatilho para a mudança vem exatamente do acolhimento, do não julgamento. E de mostrar, eu acredito muito no poder do conhecimento. Então, isso que nós estamos a falar, quando a gente conhece toda a complexidade da doença, obesidade, excesso de peso, de uma maneira geral, né? Porque quando a gente fala obesidade, a gente pensa naquelas pessoas com muito peso. Ainda é um palavrão. Pois é, verdade. É o elefante branco. Ninguém Exatamente. quer falar, não é? E excesso de peso. Às vezes, a pessoa não tem um peso tão alto, mas tem uma composição corporal, uma distribuição de gordura muito mais abdominal e que já traz riscos à saúde. Então, assim, excesso de peso é uma coisa extremamente transversal e muito prevalente. Então, assim, todos estamos inseridos nesse contexto. Se não for individual, é familiar, é no trabalho. E era isso que eu ia dizer. Eu vivi na primeira pessoa o facto do meu pai vive com obesidade e eu... aprendi muito cedo a que nós temos que ajudar e não criticar, tentar ajudar o máximo que conseguirmos, obviamente. E às vezes era difícil, porque eu era uma miúda, não é? E via o meu pai acordar às 4 da manhã para ir comer ao frigorífico e eu tentava perceber como é que... E atenção, eu era miúda e não havia nada destas conversas, nem nada disto que nós temos hoje em dia e que podemos ter a oportunidade de o fazer. Sobre a obesidade, a doença, bem, ainda nem era considerada uma doença. E eu queria ajudar e não sabia como. É frustrante, não é? Era a sensação de impotência. Era muito frustrante. E que muitos profissionais sentem isso, às vezes, sabe? Então, às vezes, a questão do culpabilizar é muito uma incapacidade de quem está do outro lado de oferecer ajuda. Então, já que eu não sei como ajudar, vou pôr a culpa na pessoa e ela que se vire sozinha. E que bom que hoje nós já conseguimos capacitar esses profissionais, conscientizar a população leiga, a sociedade como um todo. Quanto mais não seja para não olhar de lado. Exatamente. Ou para não falar mal se a pessoa busca ajuda e resolve se tratar. Não é? Porque a gente parabeniza quem trata a sua hipertensão e seu diabetes. E olha de olho torto em quem resolve tratar a sua obesidade. Então, assim, já ajuda muito quem não atrapalha. Não é? Exato. É melhor não fazer nada assim não atrapalha. Vamos então falar... Eu acho que há aqui 2 ou 3 temas que eu queria falar com a doutora que estão quase todos interligados. Porque os pilares de tratamento vão de acordo ou vão de encontro a um acompanhamento médico, não é? Porque nós já percebemos que, tal como a diabetes, tal como a hipertensão, olha, a minha mãe tem lúpus, qualquer uma destas tem que ser acompanhada por um médico. E a obesidade, sendo uma doença multidisciplinar, tem que ser acompanhada por um médico. Então, quais são os grandes pilares de tratamento do excesso de peso ou da obesidade? Então, primeiro de tudo, eu acho que é o mais importante isso que você falou, procurar acompanhamento profissional, não é? Não é o que o vizinho fez, não é o que o influencer falou, não é o que a rede social, enfim. Procure ajuda de quem está conectado e que tem capacidade técnica para ajudar. E depois, o profissional vai tentar incluir os pilares do tratamento, que envolve uma abordagem psicológica comportamental, medicamentos e ou cirurgia bariátrica.
E aí as pessoas falam, e a dieta e a atividade física? E tem um desenho muito interessante das guidelines canadianas, que ele coloca os 3 pilares do tratamento e coloca o teto. E os pilares são comportamental psicológico, medicamentoso ou cirúrgico, e o teto é a nutrição, a alimentação e a atividade física. Mas Então, isso é pra- desfecho. Isso não é para toda a gente. Para toda a gente, exatamente por isso, porque comer bem, comer comida de verdade, estar ativo, é um hábito de saúde, não é Doutora, tratamento. deixe-me ser de agora um obesidade. bocadinho diabinho. Mas também podemos, de vez em quando, fazer uma coisinha assim de chocolatinho ou qualquer coisa, não podemos? Não só pode como deve. Graças a Deus. Por favor, a gente não pode tirar o prazer Não, é que da não comida. dá, né? É impossível. E o tratamento vai ser sustentado exatamente se não se tirar o prazer, não é? Então, o objetivo é tratar a biologia para que a pessoa tenha capacidade de escolher comer melhor e se exercitar. Porque uma pessoa que tem um excesso de peso, até o ambiente para ela se exercitar é estigmatizante. E para um ginásio pode ser muito gatilho para muitas pessoas. Porque há muita gente que ainda lá está, falávamos disso há bocadinho, e eu acho que isto anda tudo um bocadinho. Sabe o que é pescadinha de rabo na boca? É uma expressão que nós temos, não é? É que anda sempre assim à volta, não é? É um ciclo vicioso. É um não ciclo vicioso. Mesmo que a pessoa queira manter um estilo de vida, há sempre quem olhe de lado. Eu acho que há menos, sinceramente. Acho mesmo que hoje em dia, com toda a informação que temos e com toda a informação que já é veiculada nos meios de comunicação social, etc., nestas conversas que nós temos também, acho que já há menos. Mas continua a haver aquelas pessoas que uma pessoa entra no ginásio e olha de lado. Completamente. Imagina agora uma pessoa que cresceu, e tanto as pessoas que cresceram já com excesso de peso, ou as pessoas que desenvolveram excesso de peso na vida adulta. Não é? Temos várias fases na vida da mulher, especificamente, que é o nosso grande público. A própria adolescência, em alguns momentos. Depois a gravidez, muito. A perimenopausa, que felizmente a gente fala cada vez mais. Então, independente da escolha, mulheres que tiveram um estilo de vida mais ajustado, acontece algo externo e vem ali, e que é o grande início de um excesso de peso, de um processo de doença. E aí, a gente tem que oferecer essas ferramentas. Com a biologia tratada, podemos falar em escolha. Então, um tratamento não faz tudo sozinho, não tira a responsabilidade. Eu gosto muito de deixar claro que não há uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A pessoa vai precisar se engajar no estilo de vida saudável para que isso seja sustentável. Mas agora ela consegue. Porque aquela fome descontrolada, aquele ruído de comida desesperador, quem tem sabe do que eu estou a falar. O ruído de comida agora é falado muito quando os fármacos começaram a silenciá-lo. É aquele pensamento intrusivo e sofrido de comida o tempo inteiro. A pessoa começa a fazer um trabalho, comer. A pessoa começa a fazer qualquer outra atividade, comer. Então, boa parte do dia da pessoa é invadido por aquele pensamento de comida. Até a dormir, não é? Até a dormir, você falou do seu pai, Certo. não é? Imagine o grau de sofrimento de alguém que está deitado, momento de relaxamento, e tem que levantar para comer. Isso não é escolha, isso é biologia, e ela pode ser tratada. E aí as pessoas conseguem ter paz, ter o cérebro mais silenciado e de até ter espaço mental para outras coisas, para atividade física, para ter um momento de relaxamento que vai impactar no estresse e que vai impactar na relação com a comida, porque a gente sabe da relação emocional com a comida. E aí, a questão disfuncional da relação emocional com a comida, e não. Comer a comidinha da avó é memória afetiva. Claro. Comer um pedaço de bolo no aniversário de alguém especial é afeto. E a comida é cultura, história e afeto. Então no nosso país, não é? Nós vivemos à mesa. Essa todos, maravilha da culinária portuguesa, não é? A verdade é esta, estávamos a falar nos 3 pilares e estávamos a falar no acompanhamento médico. E eu gostava mesmo de explicar muito bem, eu não, a doutora, que explicasse muito bem o que é que fazem estes 3 pilares e como é que podem, lá está, com o acompanhamento médico, sempre, como é que podem ajudar. E aí aquela história que você falou do acompanhamento. A individualização é fundamental. Nunca vai ser igual um processo, uma abordagem de excesso de peso para uma pessoa e para outra. Existe uma história, existem gatilhos, existem questões emocionais. E aí o primeiro pilar, a parte comportamental e psicológica. Não dá para desvincular histórico, traumas, relação emocional com a comida, relação conflituosa com a comida,
comportamento, autoestima disso. Então, é tentar pegar ali, e claro que algumas pessoas vão precisar mesmo de um acompanhamento com um psicólogo, outras a gente vai ter outras ferramentas, mas a parte comportamental vai ter que ser abordada. Acaba por ter consequências no comportamento da pessoa com os próprios familiares ou amigos? Muito, muito. Isso condiciona tudo na vida da pessoa, os relacionamentos, tudo, né? E tratar melhora isso. Então, traz leveza para as relações, traz leveza ao sentar na mesa. Então, muitas vezes, sentar à mesa para as pessoas com obesidade é momento de dor. E, às vezes, um familiar, com intenção ou sem intenção, na maioria das vezes. Ah, mas você vai comer isso mesmo? Olha lá, já comeu muito. Olha, então, a pessoa já se senta pesada. E isso não diminui a vontade de comer. Pelo contrário. Pelo contrário, não é? Isso aumenta, porque o estresse, o nervoso. Então, traz uma leveza para a vida da pessoa antes da balança mudar. Tá? Sim, a questão da Antes balança. mesmo. Já lá vamos à questão da balança. Portanto, o primeiro pilar fundamental, com a ajuda, ou seja preciso ou não, da psicologia, e depois passamos para onde? E aí passamos para, individualmente, ver se aquela pessoa vai ser mais uma abordagem medicamentosa. Infelizmente, temos fármacos que conseguem hoje trazer muita saúde, além de reduzir o peso da balança. Fármacos que atuam muito na fome do cérebro mesmo. É por isso que é sustentável. Se a fome não for tratada, não vai ter solução. E é no cérebro, não é? Eu acho que é muito importante dizermos isto. Claro que as pessoas sentem no estômago, mas a primeira fome é na cabeça. Toda fome, né? Tanto a fome homeostática, que é a fome biológica, comer para se nutrir, como a fome emocional, tudo está relacionado ao cérebro. Então, hoje, os tratamentos são muito eficazes porque tratam o foco, o centro de tudo, que é a fome. Que, na verdade, que é o centro de regulação do metabolismo, de fome. E alguns pacientes, sim, vão se beneficiar da cirurgia bariátrica, não é? Que, felizmente, já salvou muitas vidas ao longo dos anos. E nada, nem a cirurgia, nem os medicamentos, têm que ser uma vergonha. Nunca, não é batota, não é atalho, não é motivo de vergonha, é motivo de ser encorajado, porque a gente encoraja todas as outras doenças crônicas a serem tratadas. E por que não a obesidade? Então, eu sonho com um dia em que as pessoas vão falar assim, estou tratando a obesidade sem nenhum constrangimento, sabe? Algumas pessoas já têm essa capacidade. Pois era isso que eu estava a dizer, não é? É chegar e dizer tranquilamente, eu estou a tratar com uma cirurgia ou com um medicamento, seja ele qual for, aprovado, obviamente. Isso é das coisas mais importantes, não é? Muito importante. É a gente tratar a doença para depois que o restante venha junto, não é? Mas eu tenho uma esperança, que é, nós se calhar, quando eu era miúda, há 30 anos, falava-se de doenças tipo a SIDA, era uma coisa horrorosa. Eu já há tratamento, graças a Deus. Mas eu tenho esperança que com estas conversas que nós temos, com aquilo que se vai falando, não é? Mesmo na Organização Mundial de Saúde, que as mentalidades venham a mudar. Esse é um processo lento, a gente sabe que desconstrução social em todas as questões, não é? Envolve tempo, mas está a acontecer. E tem acontecido com uma velocidade maior, e que bom, porque eu já trato a obesidade há mais de 10 anos, e excesso de peso, né? Eu não gosto de falar só obesidade, porque fica com uma caricatura, e às vezes o excesso de peso está ali, trazendo impacto. Porque o excesso de peso, as pessoas às vezes não percebem que já é o caminho Exatamente. da doença, não é? E que para algumas pessoas já pode ter um impacto metabólico importante. Então, o mesmo peso impacta corpos diferentes. Tem pessoas que com o índice de massa corpórea, que é aquela relação do peso com a altura, maiores têm uma saúde metabólica melhor do que outras com esse valor menor. Então, isso é muito individual. A própria avaliação lá está o acompanhamento médico, não é? Exatamente. Eu vou sempre bater nesta tecla do acompanhamento médico, porque eu acho que, seja qual for, não é? Nós estamos doentes, vamos ao médico, com qualquer coisa, não é? Constipados, com gripe, olha os hospitais cheios. Porquê é que não vamos procurar ajuda médica? Ela já está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, ela já está a acontecer em Portugal. E é só tentar procurar, não é? Quem é a primeira pessoa a procurar? Pois, então, hoje em dia, os médicos de família são aqueles que estão ali na linha de frente, não é? E é o primeiro contato das pessoas. Então, os médicos de família, que bom, já existe um movimento muito grande de conscientização, a geração mais nova já tem uma visão completamente diferente. E falar sem vergonha. Eu já tive pacientes com 140 quilos que chegou à minha consulta e falou, doutor, eu queria ver a minha tireoide. Ou seja,
saltava que existia uma questão de obesidade importante, só que ela tinha vergonha de falar. Então, nós, profissionais, temos que inserir, pedir permissão para falar do seu peso, e se a pessoa precisa de ajuda naquele sentido, e as pessoas se sentirem acolhidas para voltarem, não é? E para começarem um processo, entendendo que é um processo que vai demorar tempo e que é a longo prazo. Sim, Obesidade é crônica. Provavelmente até ao fim da vida, não é? Exatamente. Significa que com a mesma abordagem do início, não. Isso vai ter que ser construído ao longo do Obviamente, caminho. ninguém faz. O caminho, nenhum caminho é igual, não é? Há mais pedras no início, depois há melhora, depois há um bocadinho mais de pedras. Nenhum caminho é igual. E seja no excesso de peso, na obesidade ou noutra doença qualquer, o caminho nunca é igual. E não é uma abordagem única, né? E não há uma abordagem única. Não existe. Cada pessoa vai ter uma... eu ia voltar um bocadinho aos pilares, não é? Porque há pessoas que conseguem ficar melhores com o tratamento de medicamentos, há outras que não, que vão para a cirurgia bariátrica, mas lá está, é o acompanhamento médico que vai delinear o caminho a fazer, certo? E algumas vão precisar das duas. Algumas fazem bariátrica e ainda precisam da terapia combinada medicamentosa, obesidades mais graves, ou enfim. É muito, muito individual, mas existe. A ajuda precisa se buscar essa ajuda, porque, felizmente, a ciência evoluiu. E hoje a gente consegue. Esse interesse todo também pelo excesso de peso e obesidade vem junto com a evolução da ciência no tratamento e tudo mais. Não é? Então, que bom. E eu já trato há mais de 10 anos quando não se tinha o que fazer, a não ser acolher e fazer cirurgia bariátrica. Hoje a gente consegue oferecer muito mais, e isso vai ampliando essa discussão para nós aqui todos. E se vocês conhecerem algum familiar, acolha, sabe, sem julgamento. Fala, olha, já procurou, se você precisa pensar em ajuda, procura um médico, vá no seu médico de família, peça uma orientação, peça um encaminhamento, não é? E é possível, e a gente pode fazer esse papel. E como a doutora dizia, os médicos já estão cada vez mais consciencializados de que devem acolher e não estigmatizar, não é? E que o caminho começa aí, não é? É a primeira porta que se vai abrir para quem tem excesso de peso, para quem tem obesidade e que quer levar a sua vida mais à frente, não é? E quer ter uma qualidade de vida melhor. E eu tento empoderar meus pacientes no sentido de nós mulheres, os corpos gordos, magros, a gente sofre preconceito de todo lado. Existe muita questão. Então, assim, eu falo com meus pacientes, olha, toda vez que você sentiu estigma e foi abordado com julgamento, tenha pena de quem está do outro lado. Se essa pessoa tem essa postura, ela não entende nada de excesso de peso e obesidade. Então, assim, tente não... Claro que a gente não consegue se blindar assim, nós não temos esse poder. Mas tente encarar, tá falar isso porque não percebe nada, sabe? Então, para as pessoas também começarem a meio que falar assim, tenha pena, coitado. Mesmo profissional de saúde, vá se informar e peça respeito. Se um profissional de saúde, que é o sítio que deveria te acolher, te deixa para baixo, fale, doutor, eu acho que você poderia estudar mais sobre a doença, porque não é verdade. Sabe? Não ter medo. Os profissionais de saúde não são deuses. Eles erram e... Eu tenho áreas da medicina que eu não sei. Então, assim, fico caladinha, sabe? Ou então encaminha. Ou encaminho para quem sabe. Então, assim, não tem que tratar, mas tem que acolher, entender que é doença crônica e, ok, eu vou te encaminhar para quem sabe lidar com isso, não é? Claro. Eu tenho aqui uma frase que apontei e que vou só lançar a frase, que é mais fácil, porque é literalmente isto. O peso como a ponta do iceberg. E isto tem muito, muito para dizer. E aí vamos pegar também nos números da balança, não é, doutora? Totalmente. Então, quando a gente fala tratar a obesidade, a gente não está falando em perder peso. É muito mais amplo e hoje a gente consegue ver isso. A gente está falando de tratar uma doença crônica complexa, progressiva, recidivante. O que é que isso significa? Que vai ficar para o resto da vida, mesmo quando a pessoa consegue perder peso, que vai ter uma tendência sempre ao reganho, porque a biologia fica desesperada quando a gente começa a perder peso. O nosso corpo, evolutivamente, não foi feito para perder. Nós sobrevivemos ao longo da evolução poupando. Então, antigamente, não existia excesso. Hoje, a gente tem excesso de comida, pouco movimento, não é? Então, o nosso corpo não quer saber da modernidade. Ele foi desenhado numa época de escassez. Então,
a gente tem que entender que o peso é só um aspecto que, sim, quanto maior a adiposidade, não é? Que é essa gordura que causa problemas, que está concentrada na região abdominal, maior a chance de complicações, mas que isso vai variar de uma pessoa para outra. E de que, quando a gente começa um tratamento, não é só o número da balança. O número da balança é um dos desfechos. O bem-estar, às vezes, começa muito antes. A gente falou do ruído de comida. Os pacientes, às vezes, antes de ter qualquer impacto na balança, já falam, doutor, eu tenho paz, eu consigo deitar e ler um livro, sentar, pensar em levantar e comer. Sim, e às vezes o número da balança não reflete uma maior predisposição para estar com amigos, uma maior vontade de ir ao ginásio e não querer saber se as pessoas estão a olhar ou não, uma maior vontade de estar com a família, se tiverem filhos, netos, etc., de poderem usufruir de tempo, que às vezes se escondiam e não o faziam. Exatamente, e que é muito difícil desconstruir, sabe? A gente precisa construir um caminho para que a pessoa se sinta à vontade de fazer, mas existe todo o movimento do Body Positive, que é a aceitação de todos os corpos, eu acho que isso vem ajudando, isso vem evoluindo. Nós não vamos romantizar o excesso de peso e obesidade, vamos tratar, mas vamos acolher todos os corpos, porque não necessariamente o sucesso para uma pessoa vai ser normalizar o seu peso. Não é o peso ideal que nós estamos a buscar. Mas apesar disto tudo, quando olhamos para os números da balança, também conta psicologicamente. Conta muito, e a gente não pode, não é? Nós estamos aqui a dizer que há muitas coisas que aparecem antes, mas as pessoas, e eu falo por mim, quando olham para a balança e veem que aquele número não é o número que elas querem, aquilo mexe muito ainda com o psicológico. Não vamos ser hipócritas, não é? Então, é um desfecho que não é o principal, mas é um desfecho que, para as pessoas, é muito importante. E é que a gente tem que ir ajustando a expectativa no processo. Então, nós vamos buscar o melhor para si. E aí, tem um conceito que eu gosto muito, que é do melhor peso, não do peso ideal. O melhor peso é aquele peso que, para aquela pessoa, vai fazer com que ela se sinta bem, que melhore sua autoestima, que a gente controle as complicações que já estejam associadas, deixe a glicemia melhor, o colesterol melhor, a dor do joelho melhor, que ela durma melhor, e que ela consegue ter uma vida que faça sentido. Porque sentar à mesa é importante, porque ir de férias e comer uma iguaria daquele sítio é importante. Então, é uma coerência entre a vida que faz sentido, que faz feliz, e o peso. Percebe? Porque, se calhar, é possível ficar com muito menos peso, mas com uma vida miserável, com muitas restrições. Então, não é esse o objetivo. É uma saúde muito maior. Era muito o que se falava, não é? Eu vou deixar de comer durante 2 semanas. Daí a 48 horas já se está a comer, ninguém aguenta, não é? É ser infeliz no processo. É ser infeliz, sabe? Exatamente. Então, a gente tem que buscar um caminho que traga a felicidade com a expectativa ajustada, tentando desconstruir a ideia de que a felicidade é ter o corpo igual daquela modelo, não é? Sim, mas eu agora também preciso de ser diabinho outra vez. Que é, já falámos tudo isto, vocês têm estado aqui a ouvir tudo. Mas a verdade é que quando a pessoa se começa a sentir um bocadinho mais magra, também se sente melhor. Claro, e a legítimo. parte estética, apesar de ser muito criticada, eu acho que também ajuda. E eu acho que também devemos falar sobre isto, não é? Porque, quer dizer, se eu entro num vestido que não entrava há 3 anos ou há 10 anos, eu vou me sentir muito melhor. Com certeza, e é legítimo, não é? Estamos Isto não tem que ser também uma vergonha, pois não? Nunca. Ou seja, nunca. Nós estamos a fazer pela nossa saúde. Mas também fazemos porque gostamos muito de nos ver assim, certo? Não é mau. Não é mau de todo e muitas vezes é a primeira motivação, é estética. E não é fútil, não é superficial e é legítimo. Porque não é estética, é autoestima. Autoestima é como a gente se vê, autoestima é como a gente se posiciona. Autoestima é uma mulher que consegue impor respeito no trabalho, que não aceita um relacionamento tóxico, que consegue entender o seu valor, sabe? E isso passa por uma construção em conjunto de que isso pode ser construído não necessariamente com aquele peso ideal. Mas a gente quer sim ver o peso reduzir. A gente quer que a pessoa ponha uma roupa e goste do que vê no espelho. É hipocrisia, todas nós queremos isso. Então, é legítimo querer melhorar o aspecto visual, porque isso depois vai fazer uma transformação interna de autoaceitação e de autoestima que vai mudar tudo. E vai ajudar, claro. Então, mas se eu estou a conseguir, eu vou continuar e não vou perder aqui a minha motivação, não é? Vanessa, é tão poderoso que eu tenho pacientes que me falam assim, doutora, eu agora consegui me posicionar no meu trabalho
porque eu não preciso me esconder mais. Mas isso é mau. Desculpem. Porque é outra vez o estigma. Exatamente, mas que é real. Mas eu E sei, que até a gente mas desconstruir, irrita Desculpa. muito, até a gente desconstruir isso, a gente vai ter que empoderar as pessoas nesse sentido. É péssimo, mas existe um grande peso. Bem, se nós soubermos lidar com isto e fizermos o nosso caminho, não é? É bom. Exatamente. Ou seja, é ir construindo um processo enquanto a gente vai tentando mudar o social, a sociedade, não é? Só que isso vai demorar muito. Então, até lá, a gente precisa empoderar individualmente e ajudar aquela pessoa. Por falar em demorar muito, mais uma brincadeira. Hoje fui ao ginásio, estou aqui toda partida. Não sei como é que eu já não perdi peso. As coisas, Roma e Pavia, não se fizeram num dia. E mesmo os tratamentos e a ajuda médica é um processo. E é um processo que não acontece da noite para o dia, como eu estava a dizer, a brincar, não é? Fui ao ginásio, mas não cheguei àquilo que eu queria, não é? Esse processo é uma palavra que eu uso muito, né? Fala assim, olha, tratamento de excesso de peso, de obesidade, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Ninguém ganhou peso de um dia para a noite e ninguém vai construir um estilo de vida e tratar uma biologia tão complexa do dia para a noite. Só que é um processo que tem que ser sustentável, não é? Então, eu falo com minhas pacientes, toda vez que alguém quiser te vender um resultado simples para um problema complexo, corra. Essa pessoa não está preocupada... Corra a maratona. Corra mesmo. Não está preocupada com a saúde, tá? Quer vender o seu produto, o seu serviço. Não existe resposta fácil, solução fácil para problemas complexos, não é? Então, processo, sabe? Celebrar cada conquista, é celebrar porque já não tem aquele ruído, depois é celebrar porque o peso começou a reduzir, porque dorme melhor, porque já consegue se relacionar melhor, já consegue ter uma autoestima, um valor, uma autoaceitação de que tem uma postura diferente nos seus relacionamentos. Então, assim, é uma construção de uma vida que faça sentido, de fato. E isso começa no primeiro pilar? Isso começa no primeiro pilar. E que ele vai ali... durante toda a consulta, a minha consulta, 90% do tempo é para a questão psicológica e comportamental, não é? E aí depois tem a parte medicamentosa, que não é menos importante, mas que é mais fácil. É difícil a construção comportamental. E isso vai aprender. A mudança também é um processo. E nada vai mudar de um dia para o outro. E nem é suposto. Eu, às vezes, tenho que segurar as pacientes. Não, eu vou todos os dias para o ginásio, eu vou... Calma. O que é que cabe na sua vida? O que é que você imagina que vai conseguir manter daqui a um ano? A gente não está preocupado aqui com a velocidade. A gente quer a direção correta. Daqui a um ano, atenção, não é para o próximo verão. Não é para o próximo verão, não é? Os próximos, não é? Para a vida. Para a vida, para se sentir feliz ao longo da sua vida. É isso, é um processo continuado. E dependendo, obviamente, de cada pessoa, o processo será mais longo ou menos longo, não é? Dependendo, e lá está, acompanhamento médico, ajuda médica constante, não é nos primeiros 3 meses. Não, é entender exatamente isso, que cada um vai ter o seu processo, o seu percurso, não é? E que algumas pessoas é mais rápido mesmo, e dá raiva de quem, mas aquela pessoa emagreceu tão rápido, e por que eu não consigo? Falei, porque você não é aquela pessoa. E a gente vai encontrar o seu caminho. E não significa que a gente vai escolher um caminho que vai ser de sucesso. A gente vai ter que mudar a rota, vai ter que mudar a estratégia para encaixar na sua vida, não é? Então, assim, essa gentileza com o processo, com o seu processo, e tentar não se comparar a outras realidades, eu acho que é um dos aspectos mais importantes desse ajuste de expectativa mesmo. E que faz toda a diferença, porque é um processo para a vida, não é? E porque nós não podemos, mesmo quando falamos entre amigas, não podemos comparar, nem muito menos usar a estratégia da outra, ou do que a doutora falava que se via nos influencers, ou que se via na televisão não tanto, mas em opiniões dadas. Não. Eu tenho o meu caminho, eu vou seguir o meu caminho com a minha ajuda médica, seja ela qual for, a começar no médico de família, no endocrinologista, conforme as pessoas quiserem, e é esse o caminho que eu tenho que fazer. O meu caminho. Exatamente. Construir a minha história, não é? Que é única, que tem que ser valorizada e que tem que ser apoiada. Então, assim, a individualização é a chave de tudo, e procurar ajuda de alguém que respeita a sua história, eu acho que é a coisa mais importante. Se você for um profissional que você sente que é muito uma receita de bolo, é igual para tudo,
se calhar não é a pessoa ideal para suportar a sua história que é tão única, não é? Muito obrigada, doutora Sinara. Não estamos a acabar, ainda faltam uns minutinhos, porque decidimos que nesta conversa podíamos dar voz a quem está aqui à nossa frente e quem pode, por exemplo, fazer alguma pergunta à doutora. A mim não devem querer fazer pergunta nenhuma, porque eu não tenho grande coisa para dizer. Mas aqui a doutora pode responder a algumas perguntas, caso queiram. E é isto, não é, doutora Sinara? Se houver aqui alguém, pode levantar a mão. Tanta gente, meu Deus. Podemos partilhar aqui o nosso microfone. Está aqui esta... Não sei se... Eu vou lá. Espera aí, posso-me levantar? Está lá um microfone? Não, temos aqui. Então vá, fica a doutora, nós partilhamos aqui. Pronto. Foi aqui esta senhora, foi a primeira e depois ali atrás havia outra. Afinal, agora está aqui, eu empresto o meu à doutora. Boa tarde a ambas. Já falaram um bocadinho sobre isso, mas eu tenho mesmo aqui esta pergunta pensada que é... quando alguém vai, portanto, tem identificado um problema, pode ser só excesso de peso, e vamos chamar assim, claro. Eu muitas vezes vejo que as pessoas vão só a uma nutricionista, e eu também sou apologista de que deveriam procurar uma ajuda multidisciplinar. É esse o caminho que deve ser feito, porque vejo muito isso, muitas vezes vejo só nutricionista, tenho amigas minhas, etc., que seguem quase uma receita que é para todas e depois fazem disparates autênticos, ficam horas sem comer. E, portanto, também queria ouvir um bocadinho a sua visão acerca disso. E o outro lado, que é também para quem é muito magro e tenta, eu acho que isso podia ser muito interessante, que é quem é muito magro e tenta, passou a vida toda a tentar engordar mais uns quilos, também é um tema e que não se fala. Fala-se mais de obesidade. Não, vou-lhe chamar nomes por causa disso. Estou a brincar. Olha, essas pessoas constitucionalmente magras são 3% da população mundial. Sabe? Felizardas não, também tem os seus traumas, não é? Não vamos tirar o sofrimento individual. Mas pronto, vai ser um caminho mais fácil, né? E se calhar uma pessoa dessa pode, só com uma nutricionista, individualmente, tentar uma abordagem de treino e etc. Exatamente, ou seja, aí a coisa multidisciplinar que é isso. A gente falou ali da abordagem do tratamento, alimentação e atividade física como teto. É desfecho de tratamento. Então, a gente achar que uma nutricionista, que é fundamental nesse processo e que agrega imenso, era o sonho de todas as pessoas que tratam excesso de peso, ter uma nutricionista junto, pelo menos. Sem falar se tivesse um psicólogo nutricionista, que seria o cenário ideal, não é? Cada um vai agregar muito nesse processo. Mas mandar simplesmente a nutricionista é mandar fechar a boca. E não vai resultar. Vai melhorar a sua relação com a comida, vai melhorar, ou seja, dá para comer muito melhor. A gente está falando de qualidade, de saúde, de hábito de saúde, que é para todos. Mesmo as magras, para engordar também não pode ser à custa de fast food ou ultraprocessado. Então, a qualidade nutricional é fundamental. Isso pode não impactar tanto assim na balança. Percebe? Porque a biologia não está tratada. Quando começa a perder peso, vai começar a ganhar, vai ganhar muita saúde, mas vai ser insuficiente para quem já tem um processo de doença. Vai ser suficiente para quem quer perder 3, 4 quilos, que todas nós temos nosso direito, não é? Mas, para um processo mesmo de doença crônica, vai ser insuficiente, apesar de ser fundamental. Estava ali outra senhora que já não sei... está aqui, pronto. Mas quem é que levantou a mão aí atrás? É lá na última... Já vamos aí, está bem? Desculpe lá. Então, boa tarde a ambas. Gostei muito da participação. Obrigada. E sou nutricionista e não concordo aqui com o que aquela senhora disse, que era só fechar a boca. Eu acho que o importante é encontrar uma nutricionista que se adapte a cada pessoa individual, porque nós também somos todas diferentes e temos abordagens diferentes. E na minha visão, como nutricionista que já perdeu 25 quilos, acho que temos que arranjar a estratégia que seja para aquela pessoa. E na nutrição existem muitas estratégias. É só isto. Concordo totalmente. É exatamente melhorar essa relação com a comida, que é uma construção. E que é uma construção que vai ter que persistir, vai ter que sustentar o desconforto, sabe? E que nem todas as pessoas vão conseguir sustentar o desconforto, porque a biologia fala muito alto. Então, escolher alimentos mais saudáveis e mudar todo o seu contexto de vida para fazer melhores escolhas é algo que exige muito esforço. E
que se as pessoas tivessem capacidade de fazer, conseguiriam, teriam resultado, mas a biologia começa a falar muito, a vida continua a acontecer, o estresse continua lá em cima, a fome emocional continua, aí vem a perimenopausa nas mulheres, coitada de nós, que vem com aqueles cravings, aquela vontade, aquele impulso em comer. Então, é uma abordagem tão complexa, e é aquilo que eu falei, não há solução simples. Precisamos nos unir todos, mas uma nutricionista que faz essa individualização muda tudo, sabe? Faz muita diferença. De todo, de todo. Um bom nutricionista, inclusive, não faz isso. E hoje nós temos a abordagem da nutrição comportamental. Exatamente. A nutrição comportamental é tudo de mais incrível, porque não é dar um plano, toma. É entender como é que a alimentação vai se encaixar na sua vida. Claro. Não é? E, às vezes, tem E até nutricionistas nível- que nem pesam e nem dão plano no início. Exato, e a nível de patologia, há estratégias nutricionais que são para uma patologia distinta, outras para outras, portanto, não há nenhuma pessoa igual e não há nenhuma dieta igual, pelo menos na minha prática clínica e da minha colega, que nós trabalhamos muito. Sim, trabalhar multidisciplinaridade com ajuda muito. Sim, sim, sim. Muito obrigada. Nada. E obrigada por terem vindo. Agora é lá ao fundo, aquela senhora ali no meio, que está com os óculos na cabeça. É só para a menina identificar. Boa Olá, tarde. boa tarde. Antes de mais, obrigada pela conversa. E eu tinha aqui uma pergunta registada, que era, quando uma pessoa perde peso, é importante também perceber o que é que acontece às células, certo? Diminuem de tamanho ou perdemos o número de células? Porque isso depois também vai interferir no reganho ou não de peso, certo? Exatamente. Então, o tecido adiposo não é só um armazém, ele não só acumula gordura, não é? Ele é ativo, produz diversas citoquinas, produz diversas hormonas, então é um tecido endócrino. E depois que já teve aquela proliferação dos tecidos adiposo, que a gente vê que acontece principalmente na obesidade infantil, o que vai acontecer lá na frente é que ele vai reduzir de acúmulo dessa gordura que está lá dentro. Isso vai trazer muitas mudanças, inclusive hormonais. Por exemplo, um tecido adiposo que reduz, vai reduzir algumas hormonas como a leptina. A leptina é uma hormona do bem em relação à saciedade, em relação ao controle metabólico. Então, há uma mudança bioquímica muito grande. Não é só o tecido adiposo, tem mais ou tem menos gordura. Ele é ativo, ele está fazendo parte do processo, o que dificulta muito mais a manutenção do peso, que é um dos maiores desafios. O reganho do peso é a regra, o corpo está querendo voltar ao peso que tinha, porque ele entende que aquele acúmulo protegia em período de escassez. Então, é uma biologia muito mais complexa. É a história de que não é simples. Quem acha que é simples não conhece a doença em si. Olha, eu agora ficava aflita com esta pergunta. Mais alguém? Está ali mais uma menina. Deve ser para aí a última, porque senão já vamos com a música dos Oscars. Não. Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha questão é um bocadinho controversa. Tem-se falado muito da autoestima das pessoas e a minha pergunta é, não se está a normalizar pela autoestima a obesidade e isso cai numa área muito perigosa? Ou seja, a pessoa vai achar que está obesa e acha que tem que se aceitar assim e descura a saúde dela. Eu acho que está muito a acontecer isto hoje em dia. Acho que se está a dar muito mais importância à autoestima do que à biologia e à saúde. E isso é um movimento, eu falei do body positivity, que é... Existem pessoas dentro desse movimento, que é da aceitação dos corpos, em que acham absurdo a gente chamar a obesidade de doença. E aí vamos esclarecer que são coisas que caminham juntos. O combate ao estigma e à gordofobia caminha junto com a conscientização de que a obesidade é doença e que merece tratamento. Agora, a gente não está aqui, quando a gente fala em tratar, fazer uma gestão de peso, a gente vai fazer uma gestão ampla, não é só do peso na balança. Isso não significa que a pessoa vai estar com peso normal. Então, ela vai estar bem, saudável, mas pode estar acima do peso. E ela não pode ser vista como alguém que falhou. Percebe? Então, é aceitar todos os corpos, sem romantizar um processo que é doença. E eu acho que esse é equilíbrio. Isso não é incoerência. Não é incoerente eu combater a gordofobia e querer perder 2 quilos. Não há incoerência nisso. Há, sim, ok, eu quero combater algo que estigmatiza e que tira a oportunidade até de profissional dessas pessoas,
mas eu posso querer buscar estar melhor. Então, é uma cilada, eu concordo com você. Há pessoas que tentam, que ficam ofendidas quando a gente fala que é doença, que precisa de tratamento, e precisa. E a gente tem aqui aceitar todos os corpos nesse processo, porque o objetivo não é que todos sejam magros, é que todos tenham saúde e se sintam bem, e que todos sejam aceitos com o seu tamanho independente, porque ninguém sabe do percurso que o outro já viveu, não é? Como são, aceitos como são. Muito, muito obrigada. Se quiserem acompanhar ou falar com a doutora Sinara, já não está ali, mas é a doutora Sinara Tolentino, que está no Instagram, também dá consultas em Aveiro. A pessoa também pode ir comer um ovo mole. Que a doutora deixa. Desculpem. E ficamos todos felizes na mesma. Vamos lá visitar a doutora e ficamos todos felizes. Muito, muito obrigada por terem estado aqui, por terem ficado até ao fim, porque acho que esta conversa, e quando levamos daqui, passamos para outras pessoas, e essas outras pessoas passam para outras pessoas, e é assim que nós conseguimos mudar o nosso quintal e mudar as nossas ruas. Muito obrigada.